Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre quais passos devem ser seguidos para estruturar uma comercializadora de energia. E quem está com a gente é o Rogério Rocha, que é diretor na C3R Energia. Mas antes da gente passar a palavra para o Rogério se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Depois desse pequeno comercial, Rogério, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola. Obrigado aí pelo convite, agradeço aí também a oportunidade de estar aqui com seus ouvintes. É muito bom aí poder compartilhar aí, né, digamos assim, a nossa experiência setorial em um tema, né, que é bastante, eu diria assim, hoje, né, muito procurado e, ao mesmo tempo, eu diria assim, com várias dúvidas. Até porque a gente tem um universo grande, né, que eu diria assim, de maneiras de você comercializar energia, e a comercializadora de energia acaba, né, ela ganhando esse holofote, mas existe uma oportunidade toda maior, e eu acho que a ideia aqui, a oportunidade aqui da gente poder aí abrir, né, esse leque todo para vocês. Mas, como você me falou, fazendo aqui um breve resumo, né, bem pequeno, né, apesar eu tenho 30 anos de setor, eu boto 30 anos porque eu parei de contar, né, mas se a gente for contar é um pouquinho mais. Mas aí a gente trava no 30 anos que fica bom assim, né? E eu tive passagem, né? Logo com a minha chegada, eu fiz quer dizer, eu saí, né, da academia, né, na graduação, mas fui fazer um mestrado e doutorado, né? Na época, né, o ambiente era só de empresas estatais, então você não tinha ali muita oportunidade de relacionar, apesar de estar trabalhando para empresas estatais, mas eu acabei na academia. Dali, na privatização, eu vim para o mercado, e aí a minha entrada foi em distribuidora, né, o momento de privatização ali em 97, da distribuidora na área de tarifa e depois eu não falo até o nome aqui, Recebe, né, que o pessoal, a gente fica meio velho, né, mas foi ali na parte do Recebe, eu tive a oportunidade de ser do comitê técnico que montou o famoso MAI, em 97, 98, né? O MAI vai de 98, o ANS e tudo, e eu ali pela distribuidora fui gerente de comercialização, mas ali por volta de depois do racionamento, em 2004, né, veio, né, a mudança onde a distribuidora não fazia mais comercialização, e eu já estava ali entrando para a parte de regulação, né? A distribuidora ficou mais mercado e um pouco regulação. Tive uma passagem pela ANEEL também, na Superintendência de Comercialização, de Regulação da Comercialização, ali por um tempo, que foi uma boa experiência também, sentar na cadeira ali e entender um pouquinho ali de como a gente faz as regras. Voltei, trabalhei em geradora, né, montando área de comercialização em 2 geradoras, uma nacional e depois uma internacional, e foi ali mais ou menos no final, por volta ali de 2017, eu acabei saindo numa posição, desculpe, numa posição de head de estruturação de produto, que foi também uma boa experiência, né, que eu atuei, né, com a empresa era europeia, então eu atuei muito entendendo os mercados avançados da Europa, trazendo aí algumas oportunidades do Brasil. E de lá para cá, eu venho, digamos assim, assessorando, né, e ajudando nas estruturações das diversas comercializadoras. Houve um boom gigantesco, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Hoje, eu estava até vendo hoje, né, para nosso papo, que toda hora aumenta o número, mas hoje eu entrei no site da CCE, está lá, 500 comercializadoras. Mas aí depois a gente vai falar um pouquinho aí o que são essas 500 comercializadoras.
Muito bom, Rogério. Foi justamente nessa sua passagem por uma empresa europeia que a gente se conheceu, né? Então, Sim, os sim. amigos que a gente Tivemos vai parcerias boas. colecionando aí, a gente vai colecionando no caminho. Te agradeço demais aqui a presença. Então, já vamos começar aquela primeira pergunta. Afinal, o que faz uma comercializadora? Qual o papel da comercializadora no mercado, Rogério? Essa pergunta, Fabíola, é até interessante, porque quando eu sou abordado, né, e tem muito uma questão do pessoal meio padronizar, né, chegar e dizer, olha, comercializadora, vamos fazer isso, monta, até porque, né, tem aquela questão que existe uma regra, né, de você vai na CCE, solicita acesso e tem lá todo um protocolo lá que você... Antigamente, você ia até na ANEEL pedir autorização, né, porque você, para ser um comercializador, você tem que ter autorização, é um agente do mercado, e aí depois a gente vai até falar umas outras, digamos assim, características, no caso de gestoras, que não precisam ter autorização e atuam também numa parte, né, como se fosse assessoria de comercialização, mas a comercializadora, então, ela acaba criando, né, essa figura que é seguir ali aquele trâmite, né, de autorização e acaba o pessoal meio padronizando. Mas a pergunta, quando você fala, e eu sou muito solicitado, né, nessa questão da estruturação, eu pergunto primeiro o seguinte, para a pessoa que quer abrir, o que você em si está interessado do ponto de vista do risco que você quer envolver. Por quê? Comercializadora, para mim, é gestão de risco. Só que o que acaba acontecendo no mercado é que o pessoal perdeu um pouco a essência e essa lógica, que é a questão da gestão de risco. Para a gente dar um pano de fundo muito rápido, em alguns lugares, Fabíola, você também conhece, né, da empresa que a gente trabalhou, que atuava em outros países, não existe comercializadora, existe geradora e consumidor. E a geradora faz o papel da comercialização. Ela vende a energia dela. Então, necessidade da comercializadora em si, o papel em si, no essencial, ela ser o intermediário entre os geradores, entre os consumidores, mas por quê? Qual é o essencial dela? Porque ela vai simplesmente ter uma inteligência de mercado, uma inteligência regulatória para administrar esses riscos. Então, o gerador ele vai estar focado na questão de vou construir um projeto, quero a minha rentabilidade, quero a minha TIR de longo prazo, e o consumidor vai entender lá o core dele, o que ele quer trabalhar, e a comercializadora vai lançar no mercado diversos produtos para atender esse universo. Então, esse é o papel, que eu diria assim, macro, né? E, claro, depois a gente tem aí, digamos assim, 4 divisões. E aí que você vai até me permitir um pouco a falar um pouquinho, né? Eu sei que a gente tem aqui um pouco de tempo no podcast, mas eu vou tentar assim, dar um resumo bem breve, né? Claro que isso daí entra mais em detalhe, mas eu diria que a gente tem 4, diria assim, modelos de negócio dentro de uma comercializadora. O primeiro é o trading direcional, que o que é essa questão de trading direcional? É você comprar e vender com o risco da subida e descida daquele preço da energia. Então, eu trago a energia para o meu portfólio, né, para os meus contratos, eu comprei ela e trouxe para mim, então eu vou comprar no momento que eu acho que está barato para vender depois que está mais caro, e aquela margem eu ganho. Então, você olha o direcional e faz o trading, você entra e sai com a energia dentro da tua carteira, mas a energia é tua. Existe um segundo, que é a intermediação. E qual é um pouco? A intermediação, na verdade, você está fazendo um papel de juntar os geradores e os consumidores. Você tem um network grande do mercado, conhece algumas necessidades, algumas coisas pontuais, e você faz aquele link, aquele net, e o net você ganha uma margem ali, e pode ser padronizado ou não, e às vezes R$1, R$2 em cima de uma operação, ou às vezes até percentual em cima daquele tipo de operação. E até ajudando, às vezes, na construção do contrato do gerador, e ali você ganha também um FII, né, que a gente chama, que é a intermediação. O terceiro, né, que também, você vê que, apesar de eu estar dividindo eles têm meio umas coisas meio cinzenta, que é a famosa gestão. E a gestão, do ponto de vista que o comercializador ele tem uma equipe onde assessora, né, um gerador, né, e normalmente, como os grandes geradores já têm a equipe deles, normalmente essa atuação da comercializadora vai ser para aquele pequeno e médio gerador que não tem uma estrutura, mas usa a comercializadora como seu braço comercial. E, do outro lado, o próprio consumidor também, que
Os grandes também têm estrutura, mas os pequenos não vão ter. E qual é o interessante disso? Que você acaba criando um portfólio relacional de compras e vendas que a próprio trader direcional e a gestão, né, que eu diria assim, a parte do intermediação, você também está relacionado. Então, você vê que são atividades separadas, mas tem uma sinergia muito grande entre elas. E nessa parte de gestão, eu diria que você tem um headcount muito maior, que você vai precisar de pessoas com contato direto, vai ter uma equipe de back-office, é um back-office muito mais intenso. Você utiliza, às vezes, o que a gente chama de gestão CCE, que é aquele suporte para toda a estrutura burocrática da CCE, você oferece isso para o cliente. E existe, eu diria, o quarto, que seria os produtos estruturados. Esse eu diria para você que, com a experiência, né, que a gente tem lá de Europa, eles têm diversos produtos, mas cada desse tipo de produto ele vai depender muito da dinâmica regulatória do mercado. Então, aí é que está o diferencial, é buscar questões regulatórias, questões de dinâmica e criar produtos adaptados a cada tipo. Então, assim, eu poderia passar um podcast inteiro falando sobre produtos estruturados, né? Você tem também uma boa experiência, né, Fabíola, da gente compartilhar isso, mas o interessante do produto estruturado é que você tem que ter muito, muito cuidado com o risco, que todo produto estruturado ele tem uma margem gigantesca, mas também você tem que saber administrar do jeito que você faz. E existe até uns produtos que a gente está nesse pacote, e aí por isso que tem comercializadoras com braços financeiros de banco, que é você usar a comercializadora como, entendeu? Um cross-selling, chamaria assim até dizer, de produtos financeiros. Então, usar produtos financeiros com produtos de energia, o colateral, entendeu? Em uma negociação, assim, dando um pontinho, né, só para dar aquele chamariz aqui para o pessoal entender um pouco, um deles, imagine uma biomassa e ela está ali com a usina dela, né, e precisa fazer um investimento para renovar a caldeira, pegar, digamos assim, uma expansão dela, mas não tem dinheiro. Aí você faz uma compra antecipada da energia futura, aquele dinheiro que você entrega para ela, ela vai fazer a obra, você vai ali acompanhar aquilo, aí, de novo, é uma questão de crédito, financiamento, e o teu colateral é uma entrega futura de energia. Mas você tem que desenhar muito bem esse produto, não é um produto de prateleira, então, por isso que aí você entraria isso numa questão de produto estruturado. Então, eu diria assim, que a comercializadora ela tem esses 4 braços, e dependendo de cada agente, ele pode puxar mais para um ou mais para outro lado. Tem comercializadores que são puras traders direcionais, tem outras que têm muito foco na gestão, e tem as que conseguem completar isso tudo. Tá? Rogério, já foi uma aula essa primeira pergunta, né? A primeira resposta, na verdade. A resposta sua foi uma aula. Muito bom. Gostei demais de te ouvir falando sobre regulatório, porque, em geral, as pessoas pensam assim, comercializador é um ente que é livre, né? Você tem ali uma regulação marginal da ANEEL, do ponto de vista de autorização, enfim, ali na CCE que você é um agente, tem que cumprir todas as regras, evidentemente, mas o que você falou foi o potencial de você extrair valor no mercado via justamente usar a regulação como essa alavanca de valor, né? Então, assim, música para meus ouvidos, eu sou uma pessoa que tenho aí quase 30 anos também, né? A gente não revela a idade, mas também já parei também pelos 30, trabalhando justamente nisso, né? Eu digo que mercado e regulação são os dois lados da mesma moeda. Então, para mim, é maravilhoso ouvir aí de você, que é uma pessoa super experiente em relação a essa visão do quanto que o regulatório pode realmente ser uma alavanca de valor. Muito bom. Você quer falar alguma coisa? Eu vou completar um pouco, Fabiola, você deixa, eu não vou nem deixar você levantar outra pergunta, mas como você indiretamente tocou nessa parte regulatória, e você sabe, eu vou até abrir aqui uma coisa muito engraçada, tem digamos assim, um player do mercado, hoje ele já está até aposentado, ganhou bastante dinheiro em comercialização, né? Mas ele tinha uma brincadeira comigo, ele me chamava de anel nas operações, né? Porque o mercado, ele veio de mercado financeiro, né? Então, ele montou, tem história aí, de diversas comercializadoras, e quando a gente conversava, eu vinha com esse meu lado regulatório, né? E ele brincava, o anel, porque
eu levava o ponto da estrutura regulatória. Agora, o mais interessante é que quando eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar até ali a gente junto, numa empresa europeia que era uma grande do mercado europeu, né? E eu tive várias oportunidades de estar lá. O meu chefão, chamaria assim dizer, né? Que a gente tinha uma base lá em Düsseldorf, na Alemanha, né? E aí eu ia ali pegar a experiência toda em mercados avançadíssimos de energia. E ele falava assim para mim: nunca esqueça que energia elétrica é regulada. Nunca esqueça. Olha que você está num mercado assim, dinâmico, e ele falava assim para mim: não esqueça que eletricidade é essencial e o regulador vai estar sempre de olho nele. E o mote é esse, é se antecipar e se identificar que tipos de regulação vão criar oportunidades no mercado. Então, mesmo que a gente seja mercado livre, a dinâmica do mercado livre ela vai depender de como a gente vai olhar a eletricidade. E aí é outro leque, né, que a gente pode abrir, a discussão também na Europa agora, recente, com a questão da guerra da Ucrânia, onde os mercados todos teve intervenção de governo. Você estoura, dispara. E agora, recente, a gente está na discussão aqui de preço mínimo, PLD mínimo, não, o preço está disparado alto. Então, mesmo que a gente tenha a dinâmica, a gente tem que acompanhar e entender muito bem. Aí, como você chama, eu junto os dois, né? A inteligência, mercado e regulatória pela commodity, né? Porque a eletricidade é uma commodity essencial e estratégica, tá? Muito bom, Rogério. Agora, conta para a gente, assim, nesse mercado que você falou, né? Você falou os segmentos ali, essas, digamos, linhas, deu para entender bem as 4 linhas diferentes em que uma comercializadora pode atuar, ou ela pode atuar em mais de uma também, né? Mas aí, olhando para o cliente, para o mercado, quais são os nichos de mercado que essa comercializadora pode atuar? E, assim, o que você tem visto em relação à concorrência, à barreira de entrada? Como que está esse mercado? Porque eu até brinco, né, que comercializador varejista is the new GD, né? O Orange is the new Black, o comercializador, todo mundo quer abrir comercializadora varejista agora, né? Então, conta para a gente um pouquinho essa sua percepção de mercado. Na verdade, Fabiola, era uma coisa interessante que você fala, porque eu acho que assim, existem 2 mundos que estão em colisão, né? Eu chamaria assim, olhando pelo ponto de vista do consumidor. Primeiro, né, e aí, de novo, dá um outro podcast, né, é a tal abertura de mercado. Então, a gente já vinha de longa data, quer dizer, a sinalização do consumidor livre, aí entrando pelo seu lado regulatório, né, é de 1995, aonde, né, quando eu estava sentado lá, né, na discussão do MAI, em 2005, o mercado brasileiro todo ia ser aberto, né, mas acabou acontecendo um racionamento, mudou a questão política, regulatória, a gente trouxe essa questão, né, de trava do mercado livre ali de 2004, mais ou menos ali até 2015, 16, onde houve depois um novo incentivo, houve bastante discussão, a famosa CP33, né, de 2017, que ela vem com uma nova diagnóstica e dinâmica para abertura, e aí o que acaba acontecendo? No meio disso, e eu me lembro isso até de numa conversa que eu tive num evento, né, e ali o pessoal da CP33, que eu diria para você, assim, foi sensacional, aquela equipe que foi montada ali no Ministério, o Paulo Pedrosa, que era o secretário executivo, e aí, num papo, eu falei assim: Paulo, está vindo aí a geração distribuída, a micro e mini geração, ainda estava ali no comecinho, né? A MMGD ela é de 2012, em 2015, eles fizeram uma mudança ali, e eu perguntava, com a nossa experiência europeia, né? Eu falei, lá na Europa virou de cabeça para baixo, né? A geração, né, o famoso consumidor proativo, pró-consumer, né? O consumidor que gera a sua energia, mudou a dinâmica do mercado, a das próprias comercializadoras. Como é que a gente vai ver agora o Brasil, que está iniciando agora a ampliação, mercado, abertura, e um novo mercado que é o consumidor mesmo gerando a energia dela com uma característica diferente, que é isso que é importante a gente identificar, que a micro e mini geração distribuída ela não é comercialização de energia, e sim uma compensação de energia através do medidor, né, que é o net metering. Só que as pessoas acabam criando ali aquela conexão entre as duas, porque para o consumidor, o que ele interessa para ele é ele ter uma energia com preço mais baixo. Então, a maneira com que a gente apresenta isso é que dá uma certa misturada.
Então, aí trazendo esse universo, né, que você colocou do papel da comercializadora, você vê muitas comercializadoras com uma oportunidade de investir na micro e mini geração distribuída, primeiro para criar ativo. Lembra que comercializadora de energia, e aí uma coisa importante destacar aqui, é que o mercado no Brasil ele é um mercado de crédito também. Então, você precisa, e é uma relação bilateral, então você precisa ter capacidade de mostrar que você tem estrutura para honrar aquilo. E aí, uma das maneiras das comercializadoras é, eu tenho ativo, eu ganho peso na comercialização. Então, algumas comercializadoras que faziam gestão, tinham aquela estrutura, foram para o lado também de investimento em pequenas e médias geração, ali trazendo, mas numa estrutura que também oferecendo como GD. Então, quer dizer, comercializadora vai para o lado da GD. E o pessoal que investiu, né, na micro e mini geração distribuída, começando a ver, dizendo, eu ganho dinheiro aqui, vou fazer também investimento em comercialização de energia. E no meio do caminho tem a figura da gestão, né, que existe as gestoras, né, que não estão aí dentro desse universo, também não é muito direto o nosso foco, né, aqui, mas qual é a questão? A gestora, eu não tenho uma mínima ideia qual é o tamanho desse mercado no Brasil, porque ele simplesmente não está mapeado e não tem uma regulação para fazer isso. Qualquer um, eu, na minha empresa, sou um gestor, eu não preciso autorização da ANEEL. Agora, como eu falei para você, né, que quando eu entrei, eu fui lá na CCE para ver os números, hoje eu diria que tem 50 comercializadoras e tem simplesmente, vou até aqui pegar minha colinha, 59 comercializadores varejistas. E o que é o comercializador varejista, né? Do ponto de vista dessa separação? Porque tem 500 comercializadoras e aparece esse tal comercializador varejista. Na verdade, é um processo ligado à própria abertura do mercado. Então, como você tem a abertura do mercado, você está trazendo consumidores cada vez de pequeno porte para ingressar dentro do Mercado Livre. Qual é o ponto aí? E aí, de novo, a experiência lá de fora. Você tem que separar o mercado do atacado do varejo. E a gente tem uma linha tênue, que é o tal atacarejo, né? Eu ouvi essa expressão um tempo e adotei e achei sensacional. E o que a gente classificaria com atacarejo? Seriam consumidores no nível ainda de alta tensão, e esse mercado está sinalizado regulatoriamente para ser aberto agora em janeiro de 2024, né? Também numa decisão ali, também eu diria, né, do ponto de vista há muito tempo discutida, mas, ao mesmo tempo, regulatoriamente não avançando tanto, porque a gente tem tanta coisa para discutir nessa parte da própria abertura do mercado, que a indicação é permitido, o grupo de alta tensão, né, que é um grupo de alta tensão, todo consumidor do grupo de alta tensão, para quem aí não tem um pouco conhecimento, nós estamos hoje, em 2023, com um limite de 500 quilowatts, que é a questão da demanda contratada, né, podendo ser livre, foi caindo, chegou agora a 500. Temos aí uma área cinzenta, que é o tal consumidor de fato e de direito, que é um conjunto de consumidores que se associam para poder chegar ao 500 kW e sair do mercado, só que agora a indicação em 2024 é para ter todo esse mercado livre. E tendo todo esse mercado livre, né, você vai criar uma dinâmica nas comercializadoras, que elas estão se preparando, né, para essa parte de gestão. Só que já foi indicado que esse tipo de consumidor vai ser atendido só pelo esse comercializador varejista. E o papel dele é o quê? É não colocar esses consumidores pequenos na CCE. A CCE ela tem uma estrutura de mercado atacado, né? Na verdade, isso é um outro ponto que a gente também tem que destacar, que é uma questão também que a CCE não é uma bolsa de energia, né? A CCE é um ambiente de registro e que, se você for considerar lá fora, ela pode estar até trabalhando com market balance, né? Que é um mercado de balanço, né? De físico, fechamento de físico e contrato, só que os agentes não negociam lá dentro, existe só uma referência de um preço, né? Que é o preço spot PLD no modelo matemático, só que essa questão, você botar todos os agentes ali,
a capacidade computacional e, além muito, a dinâmica, né, de como é que você administra as garantias ali do mercado de curto prazo, como é que esse consumidor pequeno, ele se reporta ali, e a própria CCE, de um tempo, ela solicitou, né, a própria ANEEL, e houve esse avanço aí do comercializador varejista para isso. Então, todo aquele consumidor, ele não está na CCE, ele está embaixo desse guarda-chuva de uma empresa, só que aí tem esse outro dilema dessa empresa. Toda a questão de crédito desse consumidor está com ele. Ele é que vai ter que saber fazer o onboard client, ele é que vai ter que saber administrar esse portfólio de clientes. Agora, todo esse universo ele está medido, né, eu diria assim, dimensionado para esse consumidor junto da CCE. Então, você vê que a figura que eu falei das 4, o comercializador varejista, para mim, ele tem uma complexidade muito maior do que isso. Agora, uma dinâmica de mercado muito melhor, porque ele traz para ele todo o portfólio desses clientes. Então, aquilo que a gente volta de novo, a ter inteligência de portfólio, né, de gestão de portfólio, inteligência regulatória, atendimento do cliente, abre um gigantesco espaço aí. Acho que eu já até falei um pouquinho demais aí da pergunta. Não, tá ótimo, Rogério. Nossa, tá muito bom esse papo. Acho que hoje esse podcast vai dar mais de 1 hora, mas tá sensacional. Assim, foi muito bom te ouvir, porque a gente vai acertando algumas coisas na cabeça, né? Então, assim, a sensação que dá pelo que você está falando, olha, a gente tinha comercializadoras de atacado, trading direcional, operações estruturadas, né? A gente tinha ali o gestor, que é um cara que não queria muito saber de tomar risco do trading, e aí a comercializadora varejista ela é o meio do caminho, ela tem que saber muita coisa da comercializadora convencional e muita coisa desse gestor independente também. Então, ela é quase que um híbrido, né? Ela tem as duas coisas e ela tem que entender muito bem, tanto do risco de mercado, que a comercializadora tradicional sempre teve que fazer esse dever de casa muito bem, gestor que tem um olhar um pouco mais para o crédito, um pouco mais para o pequeno, e isso também precisa ser incorporado na varejista. Então, o varejista, na verdade, ele é esse híbrido que precisa assimilar esses dois braços, digamos assim, né? Tanto a visão do atacado quanto do varejo. Então, muito legal. Para mim, tá uma aula aqui, tá muito bom. Você quer falar alguma coisa? Não, eu complementaria, tá, Fabiola, que você vai ver muito agora, né, e até olhando essa dimensão, e eu sou, digamos assim, toda hora requisitado, uma figura das plataformas digitais, porque na hora que você entra no varejo, e principalmente no varejo, claro, a sinalização é uma sinalização que eu diria para você, aí é uma opinião minha pessoal, né, que ainda leva um tempo, mas existia uma indicação do governo anterior que 2026, 2028, todo o mercado estaria livre. Mas o governo atual ele fala em repensar isso, né, e analisar com calma. Então, hoje, a gente só tem a certeza que em 2024 a gente teria essa expansão, que já é muita, eu diria assim, do Grupo A, né, que é um universo também grande, e você chega, eu não chego no universo, mas assim, todo o Grupo A, né, ele chega até algum... eu não tenho um número de cabeça, né? Eu estava até um dia desse procurando... Na EPE, você até tem um pouco que existe um sistema lá das distribuidoras, que é o Simples, ele olha lá, nós tínhamos quase 90 milhões de consumidores de residenciais, tá? E ele botava fora residenciais, aí você fazia uma conta de chegada no número de consumidores do Brasil, aí você tinha um universo de mais uns 17 milhões, era alguma coisa assim, tá? E aí, o que acontece? Você, nesse grupo, eu acho que a CCE chegou a fazer um estudo, chega a quase uns 200 mil, 300 mil, grupo de alta tensão, né? Porque você tem no baixa tensão muito comércio também, muito serviço, que não seriam consumidores residenciais. Mas você vê que é uma dinâmica do olhar, então, assim, usando até esse ponto que você falou, vamos ir pelo olhar do consumidor. Então, o consumidor, o pessoal olhou e falou o seguinte, cara, é um negócio gigante, dá para fazer, né, uma questão de plataforma, né, para como é que eu vou atender isso, mas qual é o ponto que eu destaco muito nessa discussão? É que, como a energia elétrica é apesar da commodity, né, você negociar megawatt-hora, você pode botar numa plataforma e vender e comprar contrato, a entrega física dele
é feita por uma distribuidora, do lado do consumidor, você precisa ter um atendimento também até seu. Você poderia até fazer uma comercializadora entregando só o produto final, mas eu diria para você, o grande desafio vai ser essa conexão entre o que a distribuidora faz como serviço, e existe também muita discussão ainda regulatória, aí caímos, né, na tua esfera da questão regulatória, supridor de última instância, comercialização de regulado, e como é que isso conecta com esse universo do consumidor varejista, porque a comercializadora varejista ela é o espelho da comercializadora regulada, que teoricamente foi indicado que vai ser a distribuidora. Mas, então, essa relação, a distribuidora já tem uma relação também do físico lá, mas o comercializador varejista, eu entendo, por isso que, às vezes, nas discussões que eu tenho, não se olhe só com megawatt-hora no comercializador varejista. Você vai precisar também fazer com que o consumidor entenda uma questão do físico da entrega. E observando um pouco lá de fora, a realidade foi, não existe, e eu já vi muito, né, comentário de dizer assim, o consumidor está exposto ao PLD, hora a hora, PLD horário. Lá fora, os mercados que avançaram, abriram total, o consumidor pequeno, o residencial, baixa renda, ele nunca foi exposto ao preço horário. Ele digamos assim, ele compra pacote. E aí, fazendo uma analogia que eu não gosto muito, né, com o setor de telefonia, que o pessoal usa muito o termo de portabilidade, e quando a gente fala, às vezes, portabilidade, a gente tem que tomar um cuidado que lá a portabilidade vai num pacote ainda maior. Aqui a gente ainda vai ter a entrega física sempre com a distribuidora local. Por isso que eu falei que essa necessidade do pacote que você vai vender para um consumidor menor, ele está embutido um pouco dessa relação com a distribuidora local. Eu acho que não faz sentido você achar que você botou numa plataforma, ele compra uma energia e vai embora, porque ele vai ficar perdido. Ele quer saber o seguinte, você vai se relacionar com a distribuidora, vão entrega, a curva. Então, o comercializador varejista, no meu ponto de vista, ainda tem que criar essa ampliação toda que você falou, e vai ser um espelho de uma inteligência, e aí competitiva, comparado hoje com esse mercado que é travado regulado. Então, assim, eu vejo assim, um universo gigantesco dessa ampliação, considerando, quer dizer, a gente começou falando de comercialização, né, de comercializadora, só que a gente está aqui na beira de um outro comercializador, que é o varejista, com um universo muito maior do que as comercializadoras atuais. Tá? Então, assim, a questão toda na hora que você dimensionar e pensar em fazer uma comercializadora, você tem que saber exatamente aí o que você está disposto a fazer. Então, acho que a pergunta sempre foi essa. Não existe uma comercializadora de prateleira e existe, sim, aí esse universo aí gigantesco aí de modelos de negócio, eu chamaria de dizer, para você montar. Muito bom. E aí, esses modelos de negócio têm muito a ver com o tipo de atividade, que a gente já explorou aqueles 4, e aí eu queria ver um pouquinho agora com você, do ponto de vista desses 3 agentes aí, né? A comercializadora tradicional, a comercializadora varejista e as gestoras. Qual é a diferença do ponto de vista de regulatório, enfim, até risco que cada uma dessas entidades, digamos assim, né, desses agentes de mercado, qual a diferença que tem ali no ajuste fino ali, Rogério, em relação a esses tipos? Bom, foi bem colocado, Fabíola, a questão, e às vezes o pessoal se perde um pouco, até na hora do próprio desenho, né? Quero investir numa comercializadora, ligam para mim e falam, vou montar minha comercializadora. Por isso que eu sempre quero essa pergunta. Eu pergunto, você está com apetite a risco? Né? Você quer investir em comercializadora para especular ou investir em uma comercializadora do ponto de vista de serviços? Né? Lembra que tem a parte de serviço, de gestão. Quando ele se volta para a parte de atendimento, serviço e gestão, você tem mais essa possibilidade do varejista, apesar de, dentro do varejista, você ter uma dinâmica de gestão de portfólio, de risco também, mas a comercializadora, chamaria assim, voltada a trader direcional, ela é meio ali entre elas, é a dinâmica especulativa que é necessária, e o pessoal confunde, às vezes, muito especulação com uma palavra negativa, mas, ao contrário, a necessidade de você ter empresas onde querem comprar,
né, risco, é essencial, porque se você não tiver ninguém para comprar risco, como é que você, né, monta um produto de risco no mercado? Então, entrando na parte regulatória, recentemente, a ANEEL, né, foi em 2022, tem muita discussão, porque volta e meia alguém erra, né, como a gente chama, né, erra a mão, e erra a mão e quebra, né? Esse é um grande risco. Então, existe uma questão regulatória de acompanhar. A CCE, ela está fazendo já há algum tempo, foi em 2019, houve um caso clássico, né, no início do ano, e ali levantou um holofote, e desde lá existe toda uma regulação sendo discutida, que eles chamam de segurança de mercado, que é trazemos ou não, né, maneiras de monitorar para evitar quebradeiras. Então, a comercializadora em si, ela é um agente regulado que tem que ser autorizado pela ANEEL. A entrada, antigamente, você ia na ANEEL e depois passava para a CCE, mas a entrada é pela CCE, você entra na CCE, diz, eu quero ser autorizado, aí a CCE vai fazer todo o trâmite ali de papel, burocracia, pega a documentação, existe até olhada para quem são os sócios, existe entrevista para saber se você tem algum conhecimento, e naquilo ali ele pega um parecer, um dado, manda para a ANEEL dizendo o seguinte, olha, está a documentação, nossa opinião inicial é essa, a ANEEL vai avaliar, depois volta com ok, a ANEEL já dando ali a regulação, que aí é feito uma autorização, né, nos trâmites da ANEEL, volta para a CCE e segue um trâmite dentro da CCE para cadastrar a empresa e ela ser agente também dentro ali da CCE. O varejista, ele segue esse trâmite, só que qual é o diferencial? Na CCE, você tem uma garantia chamaria assim, de curto prazo, que é reportada todo mês, você tem que ter um limite ali acompanhando das suas operações. Os consumidores, de você, quer dizer, a CCE, ela tinha até uma regra que dizia que você ia ter um número de limite operacional marcado. O que acabou acontecendo, porque era necessário ter bancos envolvidos com essa operação, e acabou, a regra foi feita, mas os bancos não compraram um pouco a ideia, então foi permitido, então, você operar com a condição de, na hora que você estiver ali na exposição, você tem que mostrar a garantia. Então, você tem que estar ali disponível e você mesmo digamos assim, é um processo de autorregulação tua fazer o limite. Você tem que estar sempre ali. Ela não vai ficar te cobrando, mas sempre ali. Só que o varejista, com esse risco de ter consumidores embaixo, foi pré-estabelecido que esse não. Esse você tem um limite mínimo que você tem que estar aportado, entendeu? Para entrar. Então, lá ali na garantia da CCE, o varejista, na época, eles botaram R$1 milhão, e anualmente, no final do ano, a ANEEL vai fazendo um ajuste desse valor. E aí, de novo, dando aqui mais ou menos um valorzinho que eu também puxei lá do site, hoje esse valor está atualizado em R$1.540.000, né? O número mais preciso, R$1.540.165, tá? Da garantia da CCE. Então, o varejista ele é obrigado a ter esse limite operacional ali garantido. Assim, ele tem que ter aquilo dali registrado. No caso das comercializadoras, ela não precisa mostrar isso, só que a CCE, a ANEEL fez uma regra, né, que a gente chama de monitoramento e adesão dessas comercializadoras o ano passado, devido também a todo esse processo que eu estou falando da segurança de mercado, que o comercializador ele tinha que ter um capital mínimo social de R$1 milhão. Ela passou para 2 milhões e ela ainda separou o tipo de comercializadoras que eles chamaram tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o tal 2 milhões, mas o tipo 2 é acima de 10 milhões de reais. E a diferença está também no registro de contrato. Então, assim, é um mecanismo que eu possa, assim, e ficar ciente do pessoal que isso são regras que podem ser mudadas a qualquer momento. Agora mesmo está essa questão do monitoramento sendo discutido regulatoriamente. Então, você pode se preparar, montar sua comercializadora, mas pode ser que no meio do caminho exista alguma exigência ali, né, burocrática, mas o importante para as comercializadoras, vão ter essa necessidade de ter um capital social alocado ali,
vai ter essa questão, como você falou, apesar de o mercado livre é livre para você criar as suas oportunidades, negociação de contrato, mas com essa questão de relação ao mercado de curto prazo na CCE, você tem algumas obrigações que você tem que cumprir, e, no caso do varejista, ainda essa exigência, porque ele tem esse universo. E o último, eu chamaria, eu fico até essa condição de chamar de agente, né? Porque quando a gente fala no setor elétrico, agente é tudo, eu me lembro da minha fase ANEEL, né? Então, diz assim, não, ele não é agente, né? Porque consumidor não é agente do mercado. Então, sempre é essa discussão que eu diria para você que dá um bom podcast também, porque hoje o consumidor ele tem um lado de geração, né? Por isso que a gente estava discutindo. Ele vai acabar tendo que a gente redefinir assim, esse papel da atuação entre os agentes. Mas, voltando a essa figura clássica de agente, os gestores, as gestoras, elas não são agentes ligados à ANEEL, então elas não precisam de autorização, e, normalmente, uma estrutura de uma gestora, eu diria assim, as clássicas tradicionais, tem várias, né, já a longa, foram pessoas que trabalhavam em distribuidoras, na área comercial ou na área técnica, que já tinham essa relação com os consumidores e dão suporte, né, de assessoria técnica e, às vezes, até comercial para o mercado regulado, e acabou aquilo ele montando uma empresa de assessoria. Então, consultorias e assessorias, qualquer assessoria e consultoria é uma gestora. Então, bastou você dar uma assessoria, você é uma gestora. Qual é a questão desse universo que eu até falei para você que hoje é uma certa paixão minha, entre aspas, porque eu fiquei numa de clientes me perguntarem, alguma gestora mesmo vieram conversar comigo nessa questão, me viram ou não uma comercializadora, faz sentido, eu faço parceria ou não, eu comecei a perceber também a dinâmica que existe gestoras puramente técnicas, que discutem questões só de conexão, subestação. Existe aquela gestora que ela faz mercado livre e mercado regulado. Teve uma recente que eu achei interessante, até de uma plataforma, né, de um grande amigo meu, que ele só trabalha com fatura. Então, é gestora que cuida de faturamento. Então, ele olha a fatura do regulado e simplesmente fica olhando aquilo dali, se é oportunidade de migração ou não. Então, quando você olha esse universo que a gente fala de comercializador, e eu vejo muito pessoal tomando aquele foco de vamos migrar para o Mercado Livre é a oportunidade, eu diria para você o seguinte, na visão do consumidor, a oportunidade ela não tem, assim, é caso a caso. Então, assim, chegar e ter a certeza que aquele consumidor ir para o Mercado Livre é o melhor dele, eu diria para você, não tenha 100% dessa certeza. Apesar de, sempre do ponto de vista do megawatt-hora, a tendência é você ter a energia mais barata lá. Mas o que a gente tem que repensar é uma questão da gestão. E aí, quando eu falo até nessa questão de gestão, Fabíola, abrindo ainda até esse leque, eficiência energética, questões de outros tipos de insumo de energético, você vê grandes grupos, né, que não são, digamos assim, cria do setor elétrico, grupos ligados também ao óleo e gás, você vê que vieram para o setor, o pessoal também da biomassa. Você tem grupos econômicos que eles estão oferecendo agora solução energética, não é uma solução da eletricidade. E aí, quando você coloca isso, o pacote fica maior. Então, quando a gente olha a questão do gás natural, né, que também está muito em moda, mercado de gás natural, ampliação, eu já vi vários tipos de solução que entra uma gestora, entra, digamos assim, uma assessoria, e aí você tem a parte da comercialização. Então, a dinâmica, quer dizer, fechando todo esse universo, comercialização de energia tem um determinado foco, né, como a gente chamaria assim, o varejista ele amplia isso por uma questão de ampliação de mercado, e as gestoras, eu diria que tem todo tipo de gestora, mas uma coisa interessante que eu vi no mercado agora é parceria entre gestoras e comercializadores. Para que um comercializador que está bem estruturado no atacado, ele tem um universo, para que ele vai capilarizar? Ele simplesmente cria uma parceria com algumas gestoras capilarizadas. Qual é a analogia, de novo? Lembra da XP Investimento, todo mundo aí tem esse contato, quando ela criou os agentes autônomos. Eu olharia um lado de agente autônomo,
Teve alguns que tiveram essa visão, já colocaram até no mercado, de criar o agente autônomo de eletricidade também, pegar umas pessoas, cadastrar, e ele ir lá e capturar cliente para ele na plataforma digital. Mas o que eu diria é um pouco mais, porque quando você olha a visão do mercado financeiro, o agente autônomo, ele é um assessor financeiro também. Ele não é só um cara que traz e diga, olha, aquele cara ali está te vendendo um produto. Ele também cria uma relação pessoal de assessoria. Então, aí é que acaba tendo essa conexão. Então, eu acho que a gente vai redefinir também esse papel de vários tipos de gestoras e, na hora da própria estruturação da comercializadora, vamos ter que, né, digamos assim, cada caso é um caso, mas eu acho que assim, o desenho está muito ligado a isso. Até que ponto eu quero chegar na capilaridade, eu quero ampliar isso, ou a que ponto eu quero ficar mais no atacado, mais no grosso. Então, é esse um pouco que vai ser essa dinâmica na hora que você pensar, né, e olhar para a comercialização ou para uma comercializadora, você olhar um pouco. De novo, é a dimensão de capital social também, né? Então, você vai ver, eu tenho a quantidade de capital social, você vê muito gerador também grande, querendo abraçar isso, né? Eu já tenho a minha geração, agora eu quero chegar ao consumidor final. Então, eu vou abrir esse braço. De novo, é uma questão de sinergia. Qual o tipo de fonte que ele está vendendo e qual característica a comercializadora dele vai ter ou não. Tá? Muito bom, Rogério. Agora, a gente tangenciou aqui GD, né? A gente comentou alguma coisinha de GD. Você pode falar para a nossa audiência um pouco mais sobre a diferença regulatória dos modelos de negócio entre os negócios voltados para micro e mini GD e as comercializadoras? Conta um pouquinho para a gente. Isso é uma, digamos assim, muito interessante, Fabiola, que eu não abordei uma outra questão que hoje está muito em voga, que é a questão da autoprodução. Né? E há pouco mesmo, eu tive uma reunião ontem de uma discussão, e aí passando para os ouvintes, mas muitos, né, devem ainda, né, ver aí pelo mercado esse sinal que é o preço de energia hoje. É até interessante que, quando a gente fala de comercialização, né, ou comercializadora, a gente sempre vem a pergunta seguinte, qual é o preço da energia? O que eu quero vender? Ou como eu vou vender isso? E eu tenho até uns cursos, né, que eu também, outra coisa que eu adoro do ponto de vista de me aprofundar é como eu precifico uma energia. Né? E aí vai depender do lado regulatório também, né, que a gente está falando, porque é entender também referências, que preço é uma coisa que vem de uma referência, né? O valor daquilo, para mim, é diferente do seu valor, e a gente vai procurar uma referência, e aí a referência está muito... o que eu tenho ali todo dia olhando para a minha cara? A tarifa de energia elétrica de uma distribuidora. Então, a tarifa de energia elétrica de uma distribuidora é uma referência onde aquela referência, né, vai me dar a sinalização. Por isso que a migração para Mercado Livre, o produto mais clássico que se oferece é o que o pessoal chama de desconto garantido. E o que é o desconto garantido? Eu pego a tarifa do consumidor e digo para ele, venha para o Mercado Livre e pague 20% mais barato, pague 30% mais barato. E o cara está tranquilo, ele só quer pagar mais barato e vamos lá. Mas qual é o ponto? Quando você trabalha com essa questão tarifária, e aí, de novo, lembra que a gente tinha comentado essa questão da micro e mini geração distribuída, que é uma regra, uma regulação que veio em paralelo, e, não entrando aqui também muito nos detalhes, né, ela foi optada no Brasil, que era o net metering, né, o termo em inglês. Lá fora existia duas, né, opções que o pessoal adotou pelo mundo, que é você gerar energia na tua casa. Lembra que é uma questão, começou com os painéis solares sendo colocados nas casas, e aí a ANEEL ficou olhando, e como é que eu vou fazer isso? Né? Porque você gera em determinado momento, você tem um excedente e você coloca para fora. Mas como é que eu vou fazer isso? E as duas opções que foram feitas lá fora eram, ou eu valorizo isso a um preço, que era o feed-in, né? Que é você dá assim, quando você injeta a energia na rede, eu te dou um valor. Né? Na Alemanha houve muito incentivo disso, o cara falava, saem colocando e a gente paga você, chutando aqui, R$1.000, R$2.000, tudo que você exceder, eu compro de você, e as distribuidoras são obrigadas a aceitar isso. Ou existe o net metering, que é você injeta a energia
o relógio registra aquilo como uma energia que você injetou e depois, num outro horário, você usa aquela energia que você injetou. Então, é diferente do ponto de vista que, na hora que você vendeu, você já não tem mais posse daquela energia, ou você faz um registro da energia e você tem posse daquela energia ali como, digamos assim, o teu estoque. Então, é usar a rede elétrica como uma bateria. Isso também é uma outra coisa que é bastante discutida e na MMGD está sendo bastante debatido, que é essa questão da rede elétrica e a valorização, né, do serviço da rede elétrica para essa geração distribuída, né, da micro e mini geração. Mas, então, foi adotado no Brasil o net metering, e chama até Sistema de Compensação de Energia Elétrica, SCEE, né, na regulação, e lembra que eu falei da autoprodução, né, que é um conceito onde você gera energia, né, e essa energia atua, né, não entrando aqui também muito no detalhe, que houve uma evolução, que o autoprodutor ele tem uma autorização para gerar a própria energia dele, e na hora que ele quiser vender o excedente, ele precisa solicitar essa autorização. E o produtor independente é aquele investidor que você coloca, né, mas ele automaticamente já pode vender energia. O que acabou acontecendo é que o autoprodutor parou-se, teoricamente, do pessoal solicitar como autoprodução e solicitar como uma produção independente por uma questão, de novo, regulatória, que foi aberta, que você pode trazer uma equivalência na produção independente de uma parcela para a autoprodução. Então, todo esse conceito está ligado ao mercado livre e à comercialização de energia elétrica. Você gera uma energia e comercializa aquilo dentro do mercado, a preço de mercado, e você tem excedente ou você consome, né, para você uso o seu próprio. No caso dessas pequenas usinas, né, quando a gente fala de micro e mini gerações distribuídas, o tamanho tem que ser menores. Aí, de novo, a regulação veio, era 5 mega, né, depois, agora, para solar, baixou para 3 mega, né, de limite e de capacidade, né, do empreendimento. Então, o que acontece? Na verdade, eles foram classificados como autoconsumo e não como autoprodução, para separar a questão regulatória dessa atividade do net metering, né? Porque quando você usa a energia para compartilhar com você mesmo, não chamaria assim, a ANEEL, regulatoriamente, ela não confundiu o termo autoprodução que a gente estava definindo e trabalhou, porque ela não deixa de ser uma autoprodução também, mas ele classificou isso dentro da MMGD como um autoconsumo, mas você vê essa dinâmica regulatória, né, e você sabe muito bem, né, todas essas definições acabam para aquele consumidor ou para o usuário final entrando numa salada. Então, quando você me fala, vamos separar a micro e mini geração distribuída do Mercado Livre, né, ou dos produtos do Mercado Livre, eu confesso que, na visão de um consumidor, ele joga tudo no mesmo cesto, né? E jogar no mesmo cesto acaba criando um pouco essa confusão, que é uma coisa, como eu disse, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, né? Você, na micro e mini geração distribuída, você trabalha com um bloco de energia que está sendo registrado na distribuidora e você está podendo usar ele. Só que o pessoal da micro e mini, eu chamaria assim, simplificar a maneira, ele diz que ele está comercializando a energia com você. Ele faz um projeto, no sistema lá, você teria que arrendar aquele projeto dele, e aí ele faz como uma estrutura, como se você estivesse comprando uma energia, e ele fazendo o tal produto, né, que eu comentei com vocês, do desconto garantido. Venha para a micro e mini geração distribuída e pague menos na tarifa. Então, a micro e mini geração distribuída tem o mesmo apego da abertura do mercado desse consumidor, eu chamaria assim, de baixa tensão. Então, o produto ele está muito parecido, mas a regra regulatória é diferente. Mas se você olhar um pouco na essência até dos modelos de negócio, né, olhando como um investidor, o investidor ele olha para aquilo ali com uma rentabilidade de um projeto, né? Quanto eu vou ter um fluxo de caixa que vão me pagar. Então, se o cara está me pagando um aluguel, ou se o cara está me comprando um PPA, né, que é o termo do contrato de energia, para mim é indiferente.
E aí é aquele ponto que eu falei para você no início, né, que eu perguntei lá com o pessoal da CP33, como é que isso ia se conectar, né? E eu me lembro do Paulo Pedrosa dizendo para mim assim, olha, eu acho que vai misturar tudo uma hora. Eu acho que esse é um momento, Fabiola, que eu não estou fazendo aqui até uma, digamos assim, uma propaganda até da área regulatória, mas eu cada vez vejo mais uma necessidade, né, do mercado em si ter esses balizadores. Assim, o mercado ele é dinâmico. Então, também a gente tem que ter essa noção. Eu me preocupo muito, às vezes, quando o regulador, né, mas eu acho que a ANEEL está bem ciente disso, né, a CCE ainda tenta ter umas necessidades dela mesmo, por questão dela, CCE, né, ela entender que ela tem que administrar o mercado e acompanhar o mercado, mas o mercado em si ele é muito mais abrangente, principalmente pela questão do mercado regulado. Então, quem tem a visão mais ampla do regulatório é a própria ANEEL, e essa é a atribuição dela. Mas como é que a gente cria essa conexão entre a MMGD e a abertura de mercado? Eu diria para você que é uma pergunta em aberto, e eu diria que vai ter muito espaço ainda regulatório para a gente discutir. Tá? Muito bom, Rogério. Agora, vamos voltar à questão da comercializadora. Explica para a gente o que tem que ter dentro de uma comercializadora em termos de estrutura interna para que ela funcione, para que ela opere no mercado. Essa questão, Fabiola, quando eu falei, primeiro a gente senta e discute o que a gente quer. E aí, quando a gente discutir e a gente entender, lembra que a gente falou de comercializadora, varejista, aqueles todos trader direcional, gestão, intermediação, né, produtos, mas o básico da comercializadora como estrutura, e ela vem muito também ligada a questões até análogas ao mercado financeiro, a gente dividiu em 3 grupos, né, que seria o front, né, que é o front office, o middle office e o back office. Né? Então, você está ali no comercial, eu chamaria comercial e comercialização. Então, é a turma que, no caso de uma comercializadora que trabalha com trader direcional, ela vai ter uma estrutura que vai ter traders ali negociando entre eles ali subida e descida de preço. Uma comercializadora que vai ter clientes, né, gestão, ela vai ter o pessoal do gerente de conta, aquele cara que vai atender o cliente, vai ver isso. Isso tudo uma estrutura de front, né? Aí o pessoal que vai capturar aquele cliente, vai dar assessoria a ele. E a parte middle é sempre aquela parte de inteligência e de suporte. A maior parte das comercializadoras, elas têm desenhado dentro do middle, o pessoal chama de preço, né? Lembra que eu falei que ali a gente tem na CCE, né, o preço do mercado de curto prazo, e você tem o famoso PLD, que é um preço de modelo. E aí o pessoal usa, né, os famosos modeleiros e tudo, e diz ali que é uma questão, aqui é a minha inteligência, aqui é o meu middle, e fica aqui no meio para dar suporte àquela turma que está operando ali, fazendo trading, né, dando uma direção, que faz a precificação. Né? Então, isso em qualquer lugar, você tem o pessoal do suporte dando a inteligência e dando essa questão, e a maior parte, ela trabalha muito com essa questão desses modeleiros de rodada de preço, né, que a gente chama. Só que quando eu entro e tento abrir, até pela nossa experiência, né, de comercializadores de mercado mais avançado, eu dou aquela pitada, como você mesmo falou. Existe uma inteligência de gestão de portfólio, e aí, Fabiola, vai depender muito da como você vai ter apetite na comercializadora. Se você é uma comercializadora que vai fazer produto estruturado e vai trazer uma questão de risco mais elaborada, esse gestor de portfólio, um pouco essa inteligência, ele quase pula no colo do front. Ele vai ficar ali meio trabalhando em cima dele. Agora, não, eu sou uma comercializadora só de apoio, né? Como a gente diz. Vou fazer uma gestão ali, uns contratinhos mais longos, ela pula para o lado mais de um middle, só de referência. Então, onde esse cara de portfólio vai ficar, vai depender muito da dinâmica entre ele pode ficar no front e pode ficar no middle, né? E uma parte também regulatória. E o regulatório é até interessante. Aí vamos lá para o back-office. O que é o back-office? É aquela estrutura que o pessoal sofre, né? E eu diria que teria que ser a mais valorizada, né, do ponto de vista, porque um erro no back-office
eu já vi situações complicadíssimas, né, que é o cara que vai registrar os contratos, que vai fazer o pagamento, que vai mandar a garantia. Então, jurídico, financeiro, tudo isso é aquele arcabouço de um back-office de uma comercializadora. Qual é a questão interessante? Tem muito sistema hoje e existe muito BPO, né, que eles chamam lá, outsourcing, que você pode contratar isso fora. Porque back-office indiretamente é um headcount que, dependendo como é que você trabalha, pode ser alto ou não. Então, na hora que você desenha o headcount, eu já vi muito cliente meu falando o seguinte: eu quero o mínimo de pessoas. E, de novo, é dinâmica empresarial, né? O que eu puder terceirizar e compartilhar, eu quero. Então, no back-office, você vai ter muito, entendeu? Porque não é só uma questão do setor elétrico em si, né? Esses tipos de serviço estão espalhados em vários setores. Então, você consegue ter contabilidade, né? Serviço de pagamento, sistemas de ERP, de suporte, que você pode, até o próprio jurídico, né? Eu vi, né, situações onde o pessoal montou em comercializadoras, né, que o escritório A, B, C é que resolve tudo, e ele paga lá um mensal para aquele escritório. Então, nesse desenho, o back-office ele é mais fácil redesenhar. Mas tem um ponto aí, que é por isso que eu digo quando você fala do regulatório. Muitos, como a CCE, a gestão, a relação ficou burocrática no back-office, eles especializaram a relação da CCE, até regulatória, no back-office. Então, você vai ter uns caras chaves, que eu chamaria assim, que eu conheço, que eu pegaria esse cara para mim não é um back-office, esse cara é um middle, e às vezes ainda coloco esse cara desenvolvendo produto para front. Então, é engraçado que quando você desenha, eu já cheguei em uma comercializadora, pegar o pessoal aí você tem que ter uma sinergia onde o que é uma coisa puramente burocrática na CCE e o que é um acompanhamento regulatório das regras da CCE. E esse acompanhamento regulatório das regras da CCE, ele pode estar no middle, dentro de uma inteligência de mercado regulatória, que vai fazer produto, né? E aí tem um caso, isso é clássico, por isso assim, não é nenhuma coisa assim, eu não vou vender isso para o cliente, ele me pagar. Existe uma coisa que quem nos ouvir vai saber muito bem, que se chama a famosa média móvel, né? E não é nenhuma coisa obscura do ponto de vista que o regulador vai mandar prender alguém. É que, na verdade, a gente tem o lastro, né, físico, que você tem que fazer de energia, e é obrigado todo mundo ter 100% contratado, e o que fizeram foi que, no curto prazo, para você não ter ali aquele filigrama acertado, eles olham os últimos 12 meses para trás, e esses últimos 12 meses é uma regra que chama, né, de você tem que ter ali a penalidade, né, de lastro de energia, olhando 12 meses para trás. Eu não vou te dizer a data exata, mas um tempo atrás ainda, né, quando eu estava, alguém chegou e falou, e se eu comprar mais quando o preço estiver baixo, e se eu, entendeu? Na hora que o preço estiver muito alto, eu começo a vender. Então, quando você olha aquela situação, quem sabe que eu brinco, rodar, e esse termo é até usado muito nas mesas, né? É rodar a bicicleta, que você tem que começar fazendo lastro para depois ficar descendo e subindo, descendo e subindo lastro. Então, operar uma média móvel é uma informação de regra de CCE, onde você ganha dinheiro dentro fazendo um produto de mercado. Então, essa que é uma questão interessante, que não olhe só a CCE como uma mera obrigação regulatória e estude as regras da CCE, saiba, não do ponto de vista, por isso que a gente está dizendo, ali existem muitas nuances que a própria CCE, volta e meia, né, fica-se ali debatendo e discutindo. Mas, de novo, a experiência, né, que a gente já até comentou bastante dos mercados europeus, e é onde, né, que eu falei que eu fiquei bem marcado. A gente tinha uma equipe lá fora, né, na empresa que a gente trabalhava, de estudar regras que estavam sendo discutidas para saber exatamente ali onde é que eu ganhava. Era aquele caso, aí eu vou até aproveitar aqui, que era das eólicas da Alemanha, né? Não sei se você conhecia no detalhe-chave, que internamente diziam que foi um estagiário numa reunião que levantou isso, que era uma decisão regulatória que ia acontecer no prazo tal, e no meio da reunião alguém falou assim, olha, ninguém está vendo
regra que lá os caras vão ter que começar a ter que atender. Era um cara que era o padrão, né, que a gente falou da geração do feed-in, né? Quer dizer, o pessoal colocou energia eólica e injetava na rede. Só que o cresceu tanto na Alemanha que o regulador, né, e ali o operador do sistema falou, olha, daqui a prazo tal, vocês vão ter que administrar isso. Não dá mais para vocês ficarem injetando sem administrar. E alguém chegou e falou, cara, esses caras não vão conseguir administrar isso. Tá? Vamos preparar um produto que formou, né, aquela famosa Virtual Power Plant, né, que era, eu vou trazer toda essa geração para o meu portfólio e eles vão me entregar aquilo e eu vou operar no mercado essa geração. Uma regra com data marcada e o pessoal simplesmente tomou uma decisão de criar um produto e fez um maior sucesso. Claro que depois todo mundo sai copiando, né? A margem cai. Então, esse era o clássico também. O chefão lá dizia para mim, tenha inteligência suficiente para criar um produto e sabedoria para saber que ele vai acabar num prazo. Né? Então, assim, faça produto toda hora, porque uma hora todo mundo começa a te copiar. Muito bom, Rogério. Foi muito legal a gente ter esse bate-papo, você colocando o papel da regulação como realmente uma alavanca de criação de valor ou até mesmo de destruição de valor, né? Então, você tem que estar sempre ali no fio da navalha, né? Olhando os lados. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre essas regras de comercialização, média móvel, tudo isso, só fazer um disclaimer, tá? Lá na nossa assinatura anual, a gente tem todas essas aulas. Para quem quiser entender tudo isso, tá tudo lá explicadinho na nossa assinatura. Bem, Rogério, nosso bate-papo chegou ao fim. Eu já sabia que a gente ia estourar 1 hora, porque a gente se empolga aqui, é um tema bem legal, né? E queria te agradecer, lógico, as portas da escola estão sempre abertas para você, quando quiser dar aula lá na escola, enfim, gravar outro podcast, temas não faltam, né? Então é só a gente escolher o próximo e já marcar. E aí queria te deixar um espaço, caso tenha faltado alguma coisa, algum recadinho final, essa aqui é a hora para você dar o seu recado. Fabíola, o que eu tenho é muito a agradecer a você, né, e o sucesso que a Red tem aí de trazer capacitação. Eu acho que o recado, né, eu diria que eu acho que a gente tem, sim, se preocupar muito, e eu acho que isso daí faz parte, eu acho que até essa oportunidade, que eu me dedico um pouco até ter esse tempo, e eu vejo, quando você me pergunta a questão da estruturação, e é uma atividade que hoje eu faço muito intenso, né? Eu trabalhei em muitas empresas, as minhas equipes também, eu sempre tive esse viés, né, de formação de pessoal nas minhas equipes, e hoje eu diria para você que eu estou me dedicando cada vez mais a essa parte que eu chamaria de formação, né, do pessoal. Não necessariamente uma questão acadêmica, mas uma questão prática, e a gente já teve, né, algumas discussões até de como montar as melhores práticas e rotinas para uma produtividade melhor, né, nessas atividades. Então, isso é o que eu estou atuando bastante e é o que eu passo como mensagem ao pessoal, essa questão. E eu sinto muito na estruturação que, muito quando eu desenho, o pessoal chega e me pergunta, mas cadê as pessoas? Aí eu me deparo com aquela sensação que eu não atendi o cliente, né? Eu falo, não, mas as pessoas você vai lá e contrata. Mas eu comecei a perceber isso, que é importante a gente ter essa conexão, que toda vez que a gente está desenhando ou estruturando um negócio, são por pessoas que têm ali por trás. Então, a mensagem que eu acho que fica é como a gente consegue trazer, né, uma estrutura, ferramentas, para a qualificação desse grupo todo. E aí, no final, aí até parabenizando você aí, a iniciativa, a turma da Red, porque vocês estão trazendo, pelo menos, umas luzes e uns caminhos aí para esse pessoal. Tá? E eu fico também à disposição aí, fiquei honrado aí do convite e estou à disposição para vocês o que puder ajudar. Muito legal, Rogério, obrigada. E até você me fez lembrar que no ano passado, 2022, dos 80 aprovados na prova de certificação da CCE, 20 fizeram nosso preparatório lá da Red Energia. Então, a gente tem uma meta aí que em 2023 a gente quer metade, então a gente tem essa meta pessoal aí. E, de fato, acho que a gente está contribuindo para o mercado ser cada vez mais educado, né? Treinado e capacitado. E antes de me despedir, eu tenho o meu recadinho final, que é, se você gostou desse episódio, não deixe de assistir os demais. E para deixar as sócias da Red Energia feliz,
deixe a sua avaliação 5 estrelas nesse podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!